Cuca, boa noite. Queria que você fizesse uma análise da partida primeiro. A partir do primeiro tempo do Santos foi muito bom, muito bem jogado. Criamos diversas oportunidades, né? Mas a gente tem sempre pecado um pouco a mais do normal na hora de fazer o gol, e assim foi hoje de volta, com o domínio do jogo, né? O Atlético não teve uma chance no primeiro tempo, nós controlamos bem e deveríamos ter feito e merecíamos ter feito um gol de vantagem que iria mudar a postura do adversário, que era uma postura de marcação forte, né? E alguma arriscada no contra-ataque que no primeiro tempo nós não demos. E já no segundo tempo, com as mexidas que eu fiz, o time ele não se encaixou mais, né? Lógico que as mexidas a gente sempre tenta por um jogador descansado, criar um fato novo, ter alguma vantagem, e não aconteceu. Pelo contrário, os jogadores que estavam em campo estavam já encontrando os espaços e acabou que eles, com as próprias mexidas, o time se perdeu um pouco, o time teve momentos em que nós demos muito contra-ataque para o Atlético, né? O Atlético no segundo tempo teve oportunidades nesses contra-ataques e espaços que nós demos, e a culpa da derrota é minha. Eu não vou jamais, em momento algum, jogar a responsabilidade para esses meninos. Aí a gente acaba o jogo com 6, 7, 8 meninos da base, e dentro de uma derrota eles vão amadurecer também, né? No finalzinho ainda a gente teve uma chance muito clara com o Marco Leonardo, né? E infelizmente ele acabou perdendo. Então não tem como vir aqui nesse momento e não assumir a responsabilidade por essa derrota, né? Ainda que pelo primeiro tempo que a gente fez, a gente merecesse uma sorte diferente. Já no segundo, não. A gente sentiu muito a ausência de jogadores importantes. Sente, né? Lógico que sente. O Marinho faz muita falta, o Soteldo faz muita falta, o Lucas Veríssimo faz muita falta, o próprio Sanches, né? E nessas horas em que você está atrás e que o adversário se posiciona no campo defensivo, em que o jogo não corre, aí entra aquele jogo mais de experiência, coisa que naturalmente hoje a gente não teve. Pergunta do Felipe Mendonça, do Diário do Peixe. Cuca, queria que você fizesse uma análise da partida do Laércio, primeira dele inteira com o time. Acho que ele foi muito bem dentro de um primeiro jogo. Na situação em que o jogo se apresentou, ele fez uma partida muito boa. Pergunta do Fábio Lázaro, do Lance. Cuca, nós vimos que o Robinho, que acompanhou o jogo das cadeiras da Vila Belmiro, desceu ao vestiário no intervalo do jogo. Ele te ajudou com alguma orientação ao time naquele momento ou apenas esteve presente? Como tem sido o contato do atleta contigo e com o grupo? Isso é uma situação para ter um tempo maior para falar e falar propriamente, exclusivamente desse tema, né? Eu acho que agora não é a hora para a gente falar desse tema. Foi um tema hoje, tivemos bastante conversa com diversas pessoas do clube em cima dele. É um tema para a gente falar com mais calma, mas ele, para mim, é uma pessoa maravilhosa, é um exemplo de jogador, né? Sempre foi corretíssimo em todas as atitudes que ele teve. A gente não tem um momento assim da carreira do Robinho que ela deva ser denegrida. Tem um episódio fora do campo que está sob júdice e a gente tem que aguardar. Agora é um tema para a gente conversar com mais calma. Eu, particularmente, o que eu puder fazer para ajudar o Robinho em vida, eu vou fazer. Pergunta do Bruno Lima, da Tribuna. Cuca, no segundo tempo você mandou a campo 5 garotos formados na base. Dá para dizer que hoje o Santos chegou ao seu limite em termos de elenco? Eu não vou numa derrota falar coisas que eu não falei na vitória, né? Mas eu já falei na vitória, lá em Goiânia e tudo, né? Que a gente precisa fortalecer nosso elenco, porque os campeonatos são duros, difíceis, né? E quando você está vento a favor é sempre mais fácil para os jovens, né? E é assim que eu vou agir, né? Lógico que a gente sabe que tem um elenco curto, que a gente precisa de reforços. A gente tinha e tem aí o Zé Wellison, que era para ser registrado, não foi aprovado pelo Conselho.
A gente tinha outra contratação que também estava vindo e na hora H não deu. A gente tem o Copete, que é nosso, está voando e eu não posso usar, né? São fatos que são verdadeiros e que infelizmente a gente não pode fazer nada para mudar. Pergunta do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, justamente sobre o Copete. Como você reagiu à notícia de não poder contar com o Copete depois de semanas preparando ele? Eu ajo com tristeza, né? Porque é um jogador que está preparado. Um jogador para um jogo de hoje entrar e te ajudar muito. Né? Polivalente. Hoje, no momento do jogo, eu podia pôr ele na lateral esquerda e ter uma força no final do jogo que eu não tinha. Já por o Felipe está desgastado do jogo, né? Então é um jogador que faz muita falta, mas a gente tem que saber administrar isso, né? Não cabe a mim o motivo que ele não está podendo jogar. Cuca, pergunta do Gabriel dos Santos, do Globoesporte.com. Cuca, você não contou com Lucas Veríssimo, Alisson e Marinho por problemas físicos. Eles se preocupam para a próxima partida também? Lógico, preocupam porque estão lesionados, né? E fazem muita falta. Pergunta do Ed Traschini, do UOL. Cuca, hoje o Pará jogou já na segunda linha por dentro. Apesar dele já ter atuado como volante durante a carreira, foi de certa forma uma improvisação. Queria que você falasse sobre a opção e explicasse se isso se dá porque garotos como Sandri e principalmente Lucas Lourenço ainda não estão preparados para serem titulares do time. Mas jogaram. Jogou o Sandri, jogou o Lucas Lourenço, ontem jogou o Ivonei. Não é porque o Pará jogou de segundo volante hoje que a gente perdeu, até porque o tempo dele foi muito bom. Depois ele saiu, entrou o Sandri em lugar dele. Então a derrota é de todos nós. Obrigado, Cuca.